Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Marco Lima para secretariar a mesa. Solicito o secretário que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, sempre presente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Asnide Roure. Ausente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Asni, parabéns. Você defendeu os professores lá, eu fiquei satisfeito mais de você. O seu conceito aumentou muito comigo. 9 deputados presentes, portanto, há quórum para a discussão. Passamos ao comunicado de líderes. Convido o deputado Renato Rainha. Na ausência do deputado Renato Rainha, convido o deputado Adão Xavier. Na ausência do deputado Adão Xavier, convido para comunicar de líderes o deputado César Lacerda.
deputado César Lacerda não fará uso do comunicado de líderes. Convido o deputado Miquel Paz. Na ausência do deputado Miquel Paz, convido o deputado Peniel Pacheco. Na ausência do deputado Peniel Pacheco, convido o deputado João de Deus. Na ausência do deputado João de Deus, convido o deputado Luiz Estevão. Na ausência do deputado Luiz Estevão, convido o deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima fará uso. Não, rápido. Então vê lá. Conceda a palavra ao deputado Asnir Errori, Asnir Errori pela liderança do PT. 2 minutos e meio, deputado Asnir Errori. Senhor presidente, senhores deputados, eu, naturalmente, depois de alguns anos nessa casa, tenho me pautado por ter procedimento, em primeiro lugar, o mais respeitoso com todos os colegas dessa casa. A vida política reserva para todos nós momentos ingratos. Entretanto, a coisa mais difícil de um homem e de uma mulher é manter o seu compromisso com dignidade. A manchete que o Correio Brasiliense traz hoje no Caderno da Cidade, uma acusação feita a nós pela líder do governo, e eu gostaria de explicar aos colegas. Porque, naturalmente, estas coisas são muito fáceis de serem reproduzidas na versão que as pessoas colocam. Eu quero dizer aos colegas que, naturalmente, eleito pelos trabalhadores, esse partido que tem uma trajetória de compromisso, eu não vou me furtar a qualquer categoria de trabalhadores. Esse é um compromisso que nós assumimos. É doloroso, muito doloroso, difícil, terrivelmente difícil. Agora, o mais desafiador é o processo da coerência e da responsabilidade. Tanto a nível da nossa bancada, como a nível da discussão de nosso partido, eu relatei qual era o meu entendimento da matéria. Quando o governo coloca a questão de que não há recursos financeiros para o distrito para ser concedido qualquer incremento salarial aos professores, é necessário que o governo traduza essa afirmação para todos. Porque, ao mesmo tempo, quando o governo diz que não há recursos e implementa um programa de orçamento participativo, trabalha na perspectiva de rever categorias que estão extremamente penalizadas, é necessário que a gente diga que o governo tem como a educação prioridade, mas não exclusividade. Os recursos orçamentários não poderão ser destinados inteiramente a uma categoria. Ora, o meu posicionamento foi esse. Tanto é verdade que os jornais, tanto os de hoje, como o do dia de sábado, relata qual é a minha visão. Por quê? Porque quando a União repassa recursos a mais, ela vai glosando gradativamente nos meses subsequentes. Quem sabe, às vezes, até no próximo mês subsequente. O que não pode ser entendido é que este excedente existente enseja possibilidade do governo do Distrito Federal dar qualquer aumento sem anuência da União. Ora, gente, essa é uma responsabilidade que nós temos de ser extremamente coerente com as informações. Agora, quando nós tivemos aqui nesta casa para distribuir a senha aos senhores parlamentares, nós rompemos com uma tradição histórica da privacidade do Estado. Era difícil, muito difícil, necessário, extremamente deputado necessário. Asnir Errori, Estou concluindo. seu tempo já está necessário, nós lutamos, fomos na justiça. E por que não deveríamos cobrir? Fomos, inclusive, criticados que as informações eram incompletas. E nós fizemos com que essas informações tornassem acessível a qualquer um dos parlamentares e a entidades. Por isso, senhor presidente, é desafiador, sim, mas é um compromisso que nós assumimos. Portanto, eu me sinto com esse título de hoje até lisonjeado. Traidor porque fui fiel à categoria?
Não é a minha categoria, mas é a dos trabalhadores. Então, me sinto até honrado, senhor presidente. Me sinto honrado, sim, porque fui fiel nas informações. E as informações que eu disse, ainda que incompletas, estão traduzidas no Jornal de Brasília, do dia de sábado, do Correio Brasiliense e do Jornal de Brasília do dia de hoje. Em momento nenhum eu colidi com a interpretação das informações. Agora, atender solicitação de sindicato, de qualquer cidadão sobre o CIAFEM, é minha responsabilidade. Eu estou aberto e farei com qualquer pessoa, né? Lamento que as pessoas, em função de interesses políticos, luta política, venham utilizar isso como forma de me agredir. Posso até ter sido incompleto nas informações, imprecisos, omissos, admito N críticas. E, nesse sentido, estou disposto a complementá-las, a fazer jus à verdade, mas não me criticar simplesmente por ter tido um compromisso. Muito obrigado. Com a palavra, a líder do governo, Lúcia Carvalho. Já chamei, vai ter outra rodada de chamada. Senhores parlamentares, infelizmente, eu acho que está existindo uma crise interna que está se refletindo na conduta dos parlamentares, não é no seu discurso. Aliás, o discurso dos parlamentares, muitas vezes, é um aqui, é um numa assembleia, é um numa reunião de partido, é outra no corredor. O importante são as atitudes dos parlamentares. Eu acho que isso que fica registrado. E eu tenho aqui a registrar que realmente o deputado Geraldo Magela, antes de ontem, e aí não tem nenhuma coisa escondida, eu critiquei, fez aliança com o PMDB no sentido de fazer uma redução de imposto, quando nós da bancada já tínhamos discutido, a nível de governo, essa redução de impostos, e que ele tinha sido chamado a essa discussão. Então, para preservar a unidade da minha bancada, é que eu mantive o posicionamento, e o deputado se aliou, o PMDB e outros deputados, e nós conseguimos fazer valer a proposta que o governo havia discutido com parlamentares, e que ontem anunciou. E é dessa maneira que nós vamos agir. Com relação ao deputado Wasney Rohrer, realmente me emocionou muito o fato ontem na Assembleia da diretoria, utilizando dados do dia 2 de maio, que foram retirados pelo gabinete do deputado Luiz Estevão, e já checados por nós, que inclusive vai ser publicado um documento mostrando isso, que os documentos que o sindicato utiliza do dia 2 de maio, quem adentrou no CIAFEM foi o deputado Luiz Estevão, e a diretoria buscando alguém para se respaldar, porque, é claro, como é que ela se segura em dados mentirosos, vindo do maior opositor a este governo? O deputado Wasney se dispôs a ser laranja do deputado Luiz Estevão, e esteve na Assembleia e disse, e assumiu, que era ele que tinha entrado no CIAFEM, que ele tinha passado informações. E isso me deixou tão estarrecida quanto aqui, neste momento, faço este relato. Eu estou absolutamente magoada com o comportamento que os companheiros vêm assumindo frente às categorias. Apoiar o movimento, todos nós apoiamos. Fazer greve, nós apoiamos as greves. Só que o nosso governo, ele tem uma postura diferente frente aos movimentos. Ele não vai ser, como dizem os sindicalistas, igual a Roriz, espera 40 dias de paralisação para oferecer uma proposta. O nosso governo não vai fazer isso. Ele apresentou a proposta no início do movimento e existe uma luta interna. E essa luta interna está se refletindo aqui, neste plenário. E eu vou até as últimas consequências quando mexo na minha hombridade, quando mexo na minha honra e na minha luta. E quando a gente mexe na luta dos companheiros da forma que foi, eu tenho hoje a honestidade e a capacidade de vir aqui mostrar que as pessoas estão assumindo responsabilidades por outros para ter um destaque num determinado momento. Agora, a história vai mostrar o oportunismo das pessoas, a mentira das pessoas, e isso será julgado. Eu não nasci deputada, estou deputada, sou professora. Lúcia Carvalho, está esgotado o seu tempo. E é por isso que a gente tem lutado para que esse movimento seja um momento em que a categoria possa refletir quem estão ao seu lado. Está esgotado o seu tempo, está... deputada Lúcia Carvalho. Quero 30 segundos para concluir. Pois não, concedido 30 segundos. E quem está iludindo esta categoria. E aí, ontem, a presidente do meu partido estava presente. Ouvimos as declarações do deputado Wasney, que foram na linha de dizer que
ele apoiava o movimento, mas que não se negava a fornecer nenhum dado e que os dados oferecidos foram por ele, quando a gente sabe exatamente quem entrou. Então, me desculpe, deputado Wasni, de ter que tornar público isso, me deixa muito entristecida, porque eu não esperava este comportamento de Vossa Excelência em busca, é claro, de uma divisão ou de votos, eu não sei qual a sua posição, mas acho que não é essa conduta que nós temos que adotar. E como eu sou uma pessoa absolutamente honesta, eu venho aqui dizer que isso não contribui para a resolução do movimento, não contribui para a unidade dos parlamentares, não contribui absolutamente nem para resolver o movimento e nem para que esta casa tenha uma participação efetiva na solução desse problema. Presidente. Com a palavra, deputado Asnida Errori. Eu gostaria de pedir direito de resposta pela acusação. Deputado Asnida Errori, para a resposta. Veja bem, senhor presidente, eu vejo que as pessoas dizem aquilo que querem quando interessa. Eu fico assim estarrecida, não tanto com as demais declarações, mas dizer de que sou laranja do deputado Luiz Estevam. Primeiro, eu acho que ele não precisa disso, e segundo, nunca utilizei desse artifício. Eu acho até que ele deveria se pronunciar. Eu não sei se é laranja ter direito e acesso ao CIAFEM, o qual a própria deputada em diversos momentos utilizou, tanto do CIAF como do CIAFEM. Exatamente, utiliza. Agora, o fato de você possibilitar e assessorar o movimento sindical, você é laranja desse ou daquele deputado, naturalmente que o parlamentar citado pela nobre deputada, ele tem informações as quais tem feito pública ou enviado através de ofício em N razões. Eu não vou entrar nessa questão da polêmica, entendeu? Acho um absurdo, um desrespeito, uma tentativa de desqualificar-me, enquanto todos me conhecem pela minha história. Não apenas esta casa, não apenas os parlamentares, mas os próprios trabalhadores. Os trabalhadores vão ler e vão entender. Eu só lamento, senhor presidente, que esta questão tenha chegado a este plenário. Nunca aqui trouxe a esta casa qualquer divergência com companheiros. Procurarei manter as minhas divergências nas instâncias do meu partido e por isso eu repudio tal comportamento, porque ele é inconsequente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Tendo Com em a vista palavra, deputado Luiz Estevam. a menção a meu nome, da mesma forma, solicito o direito de resposta. Vossa Excelência está inscrita aqui como liderança. Não, eu não pretendo, como liderança, com liderança já falaram. Já pelo foram chamados. Não, eu só quero dizer o seguinte, tem ainda, pelo PMDB, não falou ninguém. Tá? Não, me basta, veja bem. Eu consulto, Vossa Excelência, que se quer falar no horário de liderança ou somente o direito de resposta está concedido. Pelo que sei, concedido 1 minuto para o direito de resposta. pelo que sei, o horário de liderança está encerrado, portanto, eu Não gostaria está encerrado ainda, de ter não. o direito de resposta. Direito de resposta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a grande questão que se coloca aqui é a seguinte: quem tem medo da verdade? Por que esconder a realidade dos números do governo do Distrito Federal? É muito simples. Meus números não são mentirosos. Mentiroso é o discurso da deputada que me antecedeu aqui. Já que ela em nenhum momento apresenta qualquer argumento para contestar meus números. Onde está a mentira? Aliás, quero dizer o seguinte, eu acesso o CIAFEM todos os dias, porque acompanho e não há nada de errado nisso. Eu gostaria de saber onde é que está o erro. Agora, informar, mais do que isso, informo a toda a sociedade do Distrito Federal, através de publicações, pagas em jornais, publicadas semanalmente, porque entendo o seguinte: nós temos a obrigação e o dever de dar à população do Distrito Federal o acesso à realidade de tudo, inclusive do desempenho de caixa do governo do Distrito Federal. Mentira sobe aqui para dizer quem, sem ter como contestar os números, pretende distorcê-los de alguma maneira ou passar um discurso que não reflete a realidade. Mentira é deixar hoje de defender aquelas reivindicações e aqueles pleitos da categoria que, lamentavelmente, parece que se encontra órfão de sua defesa aqui na Câmara Legislativa. Eu convido o deputado Zé Edmar para assumir a presidência. Parlamentar, questão de ordem. Como foi dado o direito de resposta, em 1 minuto eu faço só a resposta, deputado, sem nenhuma ofensa. Quero dizer que o nosso governo fez um desafio, não só
a ele que possui os dados e que passou ao sindicato, como também na presença do DIEESE e de membros do governo, aberto à categoria, mostrar como se encontra o caixa. Quero dizer que muitos dados que o deputado passou ao sindicato foram dados distorcidos e mentirosos. Portanto, nós temos que, para mostrar isso, se são mentirosos os nossos dados ou do deputado, que a gente faça esse debate público, que é um desafio que está no clipe que apresentamos. Mas o desafio não está só ao deputado, está ao sindicato, no sentido de mostrarmos à categoria quem é que está falando a verdade, se é o deputado, se são as contas governamentais. Por essa transparência que a gente tem lutado. E até o momento não se teve, por parte da categoria, essa resposta positiva. Pelo contrário, se negaram a, junto com intermediadores que conhecem números, dizer, de fato, como se encontram os caixas do Distrito Federal. Então, é nesse sentido que eu digo, provar se está mentindo ou não é aceitar o desafio. E a entidade que representa os profissionais da educação e que foram alimentados pelos dados do deputado Luiz Estevão, se negou, até este momento, a sentar na mesa com o governo e discutir os dados publicamente. Senhor presidente, pela ordem. Apenas para comunicar que se a entidade se recusa a discutir, não é problema meu. Eu não me recuso a discutir. Portanto, convido a deputada Lúcia Carvalho para que agora comecemos essa discussão aonde ela quiser. Passo a presidência ao deputado José Edmar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Gostaria de saber se ainda há oportunidade de fazer meu pronunciamento no comunicado de líderes. Ainda está comunicado de líder? Ainda tem os parlamentares? Tem? Cedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco no comunicado de líderes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna neste momento para fazer aqui 2 comunicados e pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição nos anais desta casa de 2 fatos. Um, eu considero um fato triste, e o outro, um fato de alegria para todos nós. O fato triste, senhor presidente, é o falecimento ocorrido recentemente de uma liderança expressiva no cenário nacional, que, considerado um dos pioneiros que durante mais de 50 anos se dedicou ao trabalho da causa cristã no nosso país. Trata-se do reverendo Estevão Ângelo de Souza, que num acidente teve a sua vida ceifada e, inclusive, pela sua representatividade. O jornal denominado Mensageiro da Paz, que é o jornal cristão de maior circulação na América Latina, trouxe um encarte especial com uma edição falando da vida deste pioneiro da causa cristã no país. E eu peço a Vossa Excelência que me autorize fazer a transcrição nos anais desta casa da história, a história de 73 anos deste pioneiro, desbravador, que um homem que, apesar da sua idade avançada, ainda participava de mutirões, trabalhando ele mesmo debaixo do sol, ajudando na construção de casas para atender famílias carentes na região de São Luís, no Maranhão. Eu peço, então, Vossa Excelência, que autorize a transcrição dessas informações. Agora, senhor presidente, eu quero trazer aqui uma informação que causa alegria e satisfação em todos nós. Ontem eu tive a honra de participar, ao lado de outros colegas deputados, inclusive o presidente desta casa esteve presente, deputados federais, da posse da nova diretoria da União dos Amigos do Lago Sul. Foi uma cerimônia realizada com muito brilhantismo e que deu posse à diretoria que deverá exercer o seu mandato no biênio 96-97. Dentre os eleitos, nós gostaríamos de destacar os nomes, em primeiro lugar, do presidente da UAU, União dos Amigos do Lago Sul, Paulo César Palhares, que num discurso muito coerente, inclusive eu gostaria de
anexar o teor do discurso feito pelo novo presidente, uma pessoa que mostra lucidez, uma capacidade tremenda de interpretar os sentimentos daquela comunidade, pedindo a Vossa Excelência que autorize também a transcrição, ao lado do meu pronunciamento, dessa manifestação feita por ocasião da sua posse. Também quero destacar que foi eleito o primeiro vice-presidente, um dos pioneiros de Brasília, um homem que tem também sido lembrado pelo seu trabalho excelente realizado em favor das comunidades no Distrito Federal e, em particular, da comunidade do Lago Sul, o Lourenço Fernando Tamanini. O segundo vice-presidente, o José Galbinski, que também tem sido reconhecido pelo seu trabalho. E o terceiro vice-presidente, o Aquiles Rodrigues de Oliveira. Destacamos ainda a eleição e posse do diretor financeiro Francisco Xavier Paes de Carvalho, o diretor financeiro adjunto Laudenor da Silva Limeira, a diretora secretária Leda Santos Moura, o diretor secretário adjunto Ézio Kozlowski e a diretor social Antônio Assunção de Oliveira, diretor de comunicação Márcio Cotrim e diretor de esporte, cultura e lazer Elcio Cascão e diretor de eventos especiais Cláudio Eduardo Costa Judice. E eu queria pedir, senhor presidente, que Vossa Excelência permitisse também incluir nos anais da casa esse pronunciamento muito feliz do novo presidente da União dos Amigos do Lago Sul. E gostaria agora, senhor presidente, para finalizar essa minha manifestação, aliás, eu estou aguardando inclusive alguns dados, e como estou inscrito para falar no pequeno expediente, creio que vou deixar esse assunto, ainda relacionado ao Lago Sul, para ser abordado no meu pronunciamento naquela ocasião. Muito obrigado, senhor presidente. Está autorizado publicar nos anais da casa. Com a palavra o deputado João de Deus. Com a palavra o deputado Marco Lima. Com a palavra o deputado Marcos Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros da imprensa, eu subo nessa tribuna, não estava preparado para ser chamado, mas eu subo nessa tribuna com muito pesar em acompanhar esses fatos que estão acontecendo nesta casa, especialmente na minha bancada do PT, e fatos que não dá realmente para compactuar. Essas brigas pela imprensa, de parlamentares nossos, da nossa bancada, essas brigas, inclusive, de parlamentar contra parlamentar nesta casa, independente de partidos políticos, eu acho que o nosso compromisso maior é defender Brasília, é lutar pelos projetos que estão aqui de interesse da comunidade e sair um pouco dessa chuva de acusações para lá, acusações para cá, bate-bocas, brigas em plenário, brigas em comissões. Eu acho que essa casa não foi criada para isso. E a população exige muito mais dessa casa. Muito mais dessa casa. E a população cobra muito de nós parlamentares. E cobra muito do poder legislativo. E o que nós estamos vendo, o que nós temos presenciado nesta casa, é o contrário. Nós estamos dando oportunidade para aqueles que são contra a democracia fazerem o discurso de que esta casa não deveria existir. Nós estamos dando oportunidade para aqueles parlamentares no Congresso Nacional, aqueles que querem acabar com o poder legislativo de Brasília, nós estamos dando argumento para aqueles antidemocratas, aqueles que são contrários ao povo de Brasília, para que realmente essa Câmara seja extinguida. Porque qual é a finalidade dessa casa? É a pergunta que eu faço agora a todos os líderes aqui. Qual é a finalidade desta casa? Qual é a finalidade de um parlamentar agredir um cidadão que está assistindo uma assembleia? Qual é a finalidade de um deputado agredir o outro parlamentar? Que finalidade se tem isso? Se tirar lucros políticos? Se tirar dividendos políticos? Tirar plateias? Tirar aplausos da plateia? Então, senhores deputados, não dá
para compactuar com isso. E venho confessar aqui de público, perante inclusive a minha bancada. Enquanto eu fui líder, enquanto eu sou líder, eu não consegui fazer a união da minha bancada. Não consegui somar essa união. Logicamente, vários fatores contribuíram para isso. O governo que não puxa a bancada, que não centraliza a sua bancada na forma de unir. O próprio partido também, mas o partido não tem muita culpa a ver. Então, nesse exato momento, eu quero informar o nobre presidente desta casa, a mesa diretora, estou deixando a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, irei formalizar por escrito, irei deixar a liderança no intuito de que travamos o debate dentro da bancada e possamos construir um novo líder, para que esse novo líder tenha mais oportunidade do que eu tive de tentar unir essa bancada. E até agora, não tive essa oportunidade de unir essa bancada. O que a gente vê é cada um interessado no seu mandato. E o que a gente vê também, não é só a minha bancada do PT. O que a gente vê é vários parlamentares nessa casa interessados apenas com o seu mandato, e não com o coletivo desta casa, com o coletivo de Brasília. Irei formalizar por escrito isso porque eu me sinto desmoralizado perante essas acusações de integrantes da nossa bancada, perante rompimentos de acordo de integrantes da nossa bancada votando com outros partidos, em detrimento do acordo de toda a bancada, dos demais membros. Entrego a liderança agora, continuo no partido, continuo na bancada, mas quero, através da entrega dessa minha liderança, escolhermos um novo líder que tenha realmente compromisso e que tenha competência para unir essa bancada. Competência essa que eu me julgo agora, na maior humildade de todas, dizer que não tive, mas por vários fatores, não só por mim apenas, mas por falta de apoio, por falta realmente de interesse, inclusive, de se ter essa união. Então, a partir desse momento, senhor presidente, irei formalizar por escrito ao senhor presidente, estou deixando a liderança da bancada. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável o que está ocorrendo. O ano passado, eu pregava aqui nesta casa e continuo pregando um pacto ético. Ontem mesmo, recentemente mesmo, a gente aprovou aqui um código de ética. Pela maioria, pela unanimidade dos que estavam presentes. E o que está ocorrendo? Está ocorrendo que, lamentavelmente, está havendo uma disputa que está prejudicando a população do Distrito Federal. Está aí a causa da impopularidade do governador Cristóvão Buarque, o governador mais antipopular deste país, porque não está conseguindo unir. Está aqui o exemplo. Vemos hoje deputados aqui que têm história de luta, como a deputada Lúcia Carvalho, como o deputado Vasnini Ruri, que eu sou testemunho da luta dele em prol do servidor público. Vemos aqui o deputado Marco Lima não ter condição de liderar a sua bancada. E quem sofre com isso, senhores deputados, é a população do Distrito Federal. O governador não está conseguindo unir, está tentando dividir. Essa é a razão do seu insucesso. Porque ele tem que pensar mais nos interesses maiores da sociedade do Distrito Federal. Essa greve de professores, que está prejudicando não só a categoria, mas os alunos. E me parece que há um interesse em que haja uma divisão para prejudicar professores e alunos e a sociedade como um todo. Nós temos que dar exemplo à população do Distrito Federal.
Esta Câmara existe para atender aos interesses da população. E não é aqui para nós defendermos os nossos interesses pessoais. Todos nós temos intenção de nos reeleger, mas vamos trabalhar, vamos lutar pelos interesses da sociedade, que nossa reeleição está garantida. Mas não vamos agora estar querendo dividir, querendo denigrir a imagem de quem tem história aqui no Distrito Federal. Senhor presidente, faço um apelo nesse momento para que a gente deixe de lado as nossas divergências. Que a pauta é grande, nós temos que esgotar esta pauta. Nós temos que dar coro aqui diariamente para que os projetos transmitam o mais rápido possível, porque só assim a população ganha com isso. A população é sábia e a população vai identificar aqueles que estão apenas manobrando com ela. Senhoras e senhores deputados distritais, vamos nos unir, vamos somar esforços. Somar esforços, vamos trabalhar, vamos dar exemplo, que nossa reeleição está garantida, porque o povo saberá julgar. Mas não vamos aqui denigrir a imagem de pessoas que construíram sua vida na luta sindical, como a deputada Lúcia Carvalho, como o próprio deputado Vazini de Rori. E hoje a gente lamenta o deputado Marco Lima aqui ter que tomar uma decisão dessa, de dizer que não tem condição de unir a sua bancada. Eu lamento a renúncia desse deputado. Eu compreendo as razões, mas ele não deveria ter renunciado. Ele deveria ter chamado a sua bancada e pedido apoio, colocando os interesses maiores da sociedade de Brasília acima dos interesses de divergências internas. Enquanto houver essas brigas, enquanto houver esse divisionismo, a população vai sofrer, porque o governador Cristóvão Buarque não vai conseguir governar. Eu lamento, senhor presidente, mas está na hora da gente dar uma demonstração ao Brasil, a Brasília, de que esta Câmara tem dignidade, que esta Câmara existe em função dos interesses legítimos da população, porque não teria sentido se não fosse assim essa Câmara existir. E nós só somos deputados, e nós só somos deputadas porque em campanha nós assumimos um compromisso de defender de uma forma veemente os legítimos interesses da população. E nós temos que cumprir esse compromisso, senhor deputado. E eu espero que esta Câmara tenha dignidade para cumprir todos os seus compromissos, que venham a minorar o sofrimento da população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Acabando, o último agora. Estando ausente, começamos agora o comunicado de parlamentares. Convido para falar da palavra o deputado Marco Lima. Convido para fazer uso da palavra novamente o deputado Luiz Estevão. Estando ausente, convido o deputado Benício Tavares. Convido o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu gostaria aqui de parabenizar as palavras do deputado Marcos Arruda. Durante algumas vezes eu tenho ouvido o parlamentar vir a essa tribuna e cobrar um pacto ético desta casa. E realmente eu percebo que nós estamos com urgência necessitando de uma reunião que possa permitir determinadas posições para evitar que nós sejamos expostos ao ridículo perante a sociedade. Essa questão das disputas internas dos partidos é um problema que eu não quero entrar, porque não compete a mim dizer como cada bancada deve se comportar. Mas eu acho que alguns comportamentos que estão sendo assumidos publicamente merecem uma avaliação, até para que nós percebamos
a repercussão que esses procedimentos estão causando perante a sociedade. Eu tenho andado e tenho ouvido inúmeras reclamações de pessoas que percebem e até dizem para nós, olha, o nível da Câmara Legislativa está muito ruim. Dizem até que a Câmara está num nível muito rasteiro, baixo, de discussões infrutíferas. E realmente, está na hora de nós fazermos, como fizemos na legislatura anterior, estabelecermos uma série de prioridades e colocarmos projetos que atendam ao interesse da coletividade, projetos prioritários para serem votados urgentemente por esta casa, para que nós não deixemos que a sociedade pense que aqui dentro da Câmara Legislativa é só briga, discussões, confusões, dissensões, polêmicas, etc. Então eu concordo com as palavras do deputado Marco Lima e somo a ele nesse discurso por uma tomada de posição a fim de mostrarmos para a sociedade a que viemos e não deixar transparecer uma imagem equivocada daquilo que é a missão de cada deputado distrital. E finalmente, senhor presidente, eu quero trazer aqui também aos nobres pares a informação de que ontem tomei conhecimento através das páginas do Correio Brasiliense de um fato relacionado com uma iniciativa nossa que permitiu dar aos moradores do Lago Sul uma via alternativa àquela via chamada Dom Bosco, para que o tráfego daquela via, que já é intenso, pudesse ser facilitado, atendendo assim a uma reivindicação antiga dos moradores do Lago Sul. Através de uma sugestão nossa, foi encaminhada a esta casa uma emenda orçamentária que permitia recursos para a construção dessa via alternativa, interligando aquela via que tem na parte de cima das quadras ímpares do Lago Sul. Só que ontem os jornais publicaram que o IEMA estaria embargando a obra, uma obra que está sendo executada pelo próprio governo do Distrito Federal, embargada pelo próprio governo do Distrito Federal, sob a alegação de que a reserva ambiental ali existente estaria sendo prejudicada. E que seria necessário não apenas um decreto, mas um projeto de lei criando o Parque do Lago Sul, a fim de preservar aquela área e permitindo também a construção de uma ponte que facilitaria esse acesso ao qual me refiro. Então, senhor presidente, hoje nós estamos pegando os dados sobre esse tema e vamos apresentar aqui nesta casa. Eu estou declarando isto publicamente, porque eu não desejo fazer isso de uma forma que não seja declarada de forma clara. Eu quero dizer que eu vou apresentar um projeto de lei criando o Parque Ecológico do Lago Sul, naquela região, naquelas imediações, e permitindo, através desse projeto, a construção desta via, que não vai causar danos ou prejuízos ao meio ambiente, e havendo, inclusive, compensações para se evitar que haja depredação ou que haja impacto negativo no meio ambiente. Então, senhor presidente, nossa assessoria já está trabalhando e estaremos apresentando, quem sabe ainda hoje, esse projeto de lei permitindo a criação do parque e, ao mesmo tempo, também a construção da ponte, viabilizando aquela via alternativa que vai favorecer em muito a vida dos moradores do Lago Sul. Era o que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miquias Paes. Estando ausente, concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Vou falar, não? Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Valnir de Role. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhora deputada, público aqui presente, imprensa,
eu gostaria de fazer um pronunciamento em nome do meu partido, o PT. E gostaria de dizer ao deputado Marco Lima, que hoje fez um comunicado deixando a liderança do partido, que eu, como vice-líder, primeira vice-líder, estou assumindo imediatamente a liderança do nosso partido. Porque eu considero que as questões internas do nosso partido têm um fórum próprio para discussão. Nenhum momento o PT se negou a fazer a discussão dos problemas, não só dos parlamentares, como também os problemas da sua militância. E é por isso mesmo que, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu venho aqui dizer que, ao assumir a liderança, nós estamos avocando essa discussão, não só a discussão da manchete do Correio Brasiliense, que aqui causou toda uma polêmica, como a substituição da liderança. Porque é assim que um partido democrático, que um partido transparente, faz a condução dos seus trabalhos. Portanto, deputado Marco Lima, esta discussão será levada às instâncias partidárias, e as instâncias partidárias decidirão pela sua renúncia e pela sua substituição. E gostaria de dizer, senhor presidente, que eu me sinto muito à vontade de vir aqui discutir e ouvir até alguns deputados que vêm a esta tribuna fazer uma peroração acerca do nada, de querer criar uma crise que não existe, de querer dizer que o Partido dos Trabalhadores é hoje a dificuldade do governo. Gostaria até de dizer a esses deputados, se lesse um pouco mais a imprensa, se conhecesse um pouco mais do governo que está aí, com certeza não diriam essas coisas. Porque mais do que isso, nós temos visto estes mesmos deputados tentarem a aproximação com o Executivo. Tentam, e no momento que não conseguem, vem aqui, desse púlpito, atacar o governo como se essa cantilena fosse pegar. E queria até dizer o seguinte, esta Câmara está fazendo a discussão do seu Código de Ética. Interessante isso. Um Código de Ética que parece que, no momento que for aprovado, vai resolver todos os desvios de conduta ética que a gente observa aqui dentro. E gostaria de dizer também que é interessante quando a gente percebe que esta casa virou uma casa de arapongagem, uma casa de calúnias, uma casa de armações. Por exemplo, eu estou sabendo de que um determinado deputado de um determinado gabinete está aí fazendo um dossiê sobre a minha vida e sobre a vida de outros deputados. Que existe até a acusação de que o marido de uma deputada vai ser acusado de corrupção. Existe apenas 2 deputadas nessa casa, eu e a deputada Lúcia Carvalho. Por que, ao invés de nos corredores estar se fazendo acusações, o deputado não tem a coragem de publicamente fazer a acusação? Porque nós já sabemos do que se trata. Trata-se da utilização de um araponga que tenta montar, através de gravações de fita, mais uma acusação contra parlamentares. Por que não se divulga? Será que a fita não vai dizer exatamente o contrário? Eu gostaria que coisas como essa se tornassem públicas e não ficassem nos corredores dessa casa como boatos, como insinuações. Por exemplo, eu ouvi de assessores de deputados que a minha filha foi investigada e de que a minha filha de 16 anos e as 2 filhas do governador foram filmadas, pasmem, no drive-in, numa orgia sexual. Que interessante. Aonde estão as provas? Por que não mostram? Então, caros deputados, é o Código de Ética que vai resolver situações como essa? Ou é o desvio de comportamento de determinados deputados que precisam deitar num divã de psiquiatra ou de um psicólogo para resolver as suas doenças psíquicas? Porque isto, para mim, é uma doença psíquica e não é uma questão de ética. Ética é outra coisa. Ética é a vida de cada um de nós. Isso não é ética. E não vai ser um livrinho que vai poder fazer com que esses desvios possam ser corrigidos. Portanto, eu gostaria que esta casa se debruçasse sobre essas questões e verificasse
qual é a sua composição, porque isto aqui está se tornando um manicômio. E que me desculpem aqueles que têm hoje desvios psiquiátricos, porque às vezes nós temos aqui colegas que nem isso pode ser definido, porque isso não é desvio, isto é doença, e essas pessoas precisam ser internadas para tratamento. Diante dos pronunciamentos da deputada Maninha, quero a presidência determina ao nosso departamento de informações dessa casa e convoca essa presidência a doutora Fontinelles para determinar medidas imediatas. Convido para falar da palavra o deputado Manelzinho. Convido para falar da palavra o deputado João de Deus. Deputado Marcos Arruda. Deputado Odilon Aires. Tendo chamado todos os deputados. Nenhum ter se manifestado por favor da palavra. Encerramos também o comunicado de parlamentares. Passamos da ordem do dia. Convido o deputado Manuel de Andrade a assumir a Secretaria do Trabalho. E fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Mensagem número 72 do Poder Executivo. Tenho a honra de submeter à elevada deliberação dessa Casa o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1997 e da outras providências. Mensagem número 75 do Poder Executivo. Submeto à elevada deliberação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que dá nova redação ao artigo 7 da Lei 699, de 22 de abril de 94. Mensagem 76 do Poder Executivo. Tenho elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência para propor que seja autorizada a alienação dos imóveis discriminados no anexo único do incluso projeto de lei. Mensagem 77, Poder Executivo. Encaminha a Vossa Excelência o presidente do projeto de lei sobre o rezonamento ambiental da APA de São Bartolomeu. Projeto de lei, deputado Filipelli, dispõe sobre a remissão de IPTU e da TLP, bem como a isenção dos mesmos tributos incidentes sobre os lotes de condomínios que especifica e da outras providências. Projeto de lei, deputado Filipelli. Dispõe sobre a remissão de IPTU e da TLP, bem como a isenção dos mesmos tributos incidentes sobre os lotes de assentamentos, que especifica e da outras providências. Mensagem 71 do Poder Executivo. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais ilustres pares desta Casa que, com fundamento no artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Orgânica, decidi impor veto total ao projeto de lei 1339, que fixa o número máximo de passageiros em pé nos veículos de transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal e de outras providências.
Projeto de lei do deputado Filipelli obriga a identificação de todo recém-nascido, vivo ou morto, pelo exame do DNA. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica providências ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos, DMTU, para a criação de linha Planaltina Estância 1 a 5, a ser explorada por transportes alternativos. Moção do deputado Adão Aires. Reivindica ao Poder Executivo, através do Governo Federal, providência no sentido de não promover a cobrança de ICMS de diferença da Feira do Cruzeiro. Moção do deputado Marco Lima. Sugere à Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária efetuar convênios com a Polícia Militar para desenvolver programas de assistência ao menor carente. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica do Poder Executivo local providência no sentido de promover a pintura da estrutura metálica do galpão da Feira Livre do Jardim Roriz, em Planaltina. Pela ordem, senhor presidente. Requerimento do deputado Loaire. Requer em caráter de urgência fornecimento de relação e cópia autêntica das mensagens do Poder Executivo local encaminhadas a esta casa entre os dias 10 e 16 do corrente mês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adilon Aires. Senhor presidente, eu quero aqui denunciar a ação truculenta da direção da TCB, que hoje impediu a fiscalização daquela frota. Hoje, 5 horas da manhã, uma operação dos fiscais, criaram lá 27 ônibus, e a direção da TCB, descumprindo as normas de trânsito, descumprindo a ação de fiscal que tem poder de polícia, mandou deslacrar os ônibus, colocou na rua, e nós estamos entrando, toda a bancada do PMDB, na Justiça, junto ao Ministério Público, para apurar a responsabilidade. Está comunicado. Projeto de lei, deputado Daniel Pacheco, faculta aos alunos, pais ou responsáveis requerer a utilização dos espaços físicos das escolas para os fins que especifica e da outras providências. Projeto, deputada Maria José. Dispõe sobre a ocupação de áreas públicas contíguas às unidades residenciais federal e da outras providências. Moção, deputado José Edmar Cordeiro. Reivindica a Federação do Comércio de Brasília a redução do valor das multas cobradas por atraso de pagamento. Moção, deputado José Edmar. Reivindica ao Poder Executivo Federal providência para a construção do viaduto rodoviário no entroncamento da rodovia BR-60 com a DF1 na região administrativa de Samambaia, DF. Moção do deputado Pirineus. Reivindica do Poder Executivo, através da Secretaria de Segurança Pública, seja intensificado o policiamento no Buriti 3, em Planaltina. Moção do deputado Pirineus. Reivindica o Governo Federal, através da Administração Regional de Planaltina, seja realizada a limpeza nas ruas do Buriti 3. Moção do deputado Pirineus. Reivindica do Governo Federal providência junto ao Instituto de Saúde para promover a desratização na QNO 18, a expansão do setor O. Ceilândia. Requerimento, deputada Maninha, requer retirada do requerimento 783. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares nos lotes residenciais do Gama, RA2 e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares nos lotes residenciais de Itaguatinga, RA3 da providência. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre os índices urbanísticos para lotes residenciais no SRN de Planaltina, RA6. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares nos lotes residenciais de Ceilândia, RA9 e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares no lote residencial de Guará, RA10 e da outras providências.
Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares nos lotes residenciais de Samambaia, RA12 da outra providência. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre os índices urbanísticos para lotes residenciais de Santa Maria, RA13. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre os índices urbanísticos para lotes residenciais no Recanto das Emas, RA15. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre os índices urbanísticos para lotes residenciais no Riacho Fundo, RA18. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre os índices urbanísticos para lotes residenciais na QE 42, 44 e 46 de Guará, RA10. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre a construção de residências bifamiliares nos lotes residenciais de Planaltina e RA6, a exceção do setor tradicional e da outras providências. Moção do deputado Marco Lima manifesta apoio e solicita aos senadores empenho na aprovação do projeto de lei que concede incentivos financeiros à micro e pequena empresa. Projeto de lei, deputado Edmar Pirineus Cardoso, destina a área de terreno urbano que especifica para a construção e instalação de estabelecimento educacional cooperativo. Projeto de lei, deputado Nelson Tadeu Filipelli. Faço uma ressalva. Projeto de resolução de autoria do deputado Nelson Tadeu Filipelli dispõe sobre a criação de vagas para o cargo de assistente técnico da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento, deputado Filipelli, requer retirada do projeto de lei 1097, da autoria do próprio deputado. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 976 e aprova a criação da área especial 1, setor leste, região do Gama, destinada ao centro comunitário, de autoria do deputado, da autoria do Poder Executivo. Em discussão. Presidente. Havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Em votação em segundo turno. Projeto de lei número 976, de autoria do Poder Executivo. Deputado Obedito Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Cafu. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Filipelli, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Mania, sim. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Presente, sim. Deputado Miguel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Peniel Pacheco, sim. Renato Rainha, sim. Deputado Vaz de Rúlio, ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Gera Magela, ausente. Deputado Leon, sim. Deputado Edmar Pirineus Cardoso, sim.
O projeto foi aprovado em segundo turno com 16 votos favoráveis e 8 ausências. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Votação, discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência do projeto de lei 1022, que autoriza o Distrito Federal a proceder à doação de imóveis à Companhia de Água e Esgoto, CAESB, autoria do Executivo. Em discussão. Havendo quem queira discutir em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Vitor Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado Zé Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Birideus, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar, sim. Deputado José Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Maninha, sim. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Cafu, sim. Deputado Zé Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Birideus, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Maninha, sim. Deputado Lúcio Carvalho, sim. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Benito Tavares, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Adão Aires, sim. Deputado Pacheco, sim. Deputado Errado Rainha, sim. Deputado de Error, ausente. Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. O projeto foi aprovado em segundo turno com 18 votos favoráveis e 6 ausências. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia, e votação da proposta de emenda à lei orgânica. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Estevão. Tendo em vista a dificuldade de obter sequer 16 deputados para votar a matéria, já que é uma emenda à lei orgânica e precisaria de 16 votos, solicito que seja invertida a pauta e deixado para o último item da pauta. Eu informá-lo ao senhor deputado, nós temos na última votação 18 votos. 18 deputados presentes. Peço para inverter a pauta. Senhor presidente, é verdade sua observação, mas da última votação para cá, em poucos minutos, alguns deputados se ausentaram e o número presente hoje no plenário não chega a 14 deputados. Por essa razão, ratifico a solicitação para que seja invertida a pauta. Muito obrigado. Atendido. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da final do projeto de lei 1232, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas indicadoras das datas de início e término das obras públicas e privadas executadas por pessoa jurídica e da outra providência. Em discussão. Havendo quem queira discutir. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da redação final. Corrigindo. Primeiro, vamos à leitura. Peço ao senhor secretário fazer a leitura da redação final. Redação final. Projeto de lei 1232. Dispõe sobre a colocação de placas informativas nos canteiros de obras públicas e de outras providências. Senhor a presidente. Câmara Legislativa Federal decreta. Artigo 1º. As empresas executoras de obras do Senhor Distrito presidente, Federal questão de ordem. devem colocar Questão e de ordem, senhor manter presidente.
nos canteiros de Solicito obras a públicas dispensa da redação. sob a sua responsabilidade, Devo- placas não. contendo as seguintes informações. Devo interromper. Senhor presidente, Senhor secretário. solicito a dispensa da leitura da redação final. Negado, visto que nós temos, nesse momento, algumas modificações, algumas correções na redação final. Parece que foi feito. E de ortografia, alguma coisa que foi feita aí. Bora. Bora, toca a bola. Lê. Bora. Primeiro, data de início e de término previsto da obra. Segundo, nova data prevista para término da obra em caso de prorrogação. Terceiro, ocorrência de interrupção ou de embargo da obra por mais de 6 meses, com indicação dos motivos técnicos ou legais que os fundamentaram. Quarto, nome da empresa executora da obra. Artigo 2º, com a dimensão mínima de 2 metros quadrados, as placas devem ser pintadas com letras legíveis na cor branca sobre fundo vermelho e afixadas em local com total visibilidade. Artigo 3º, é vedada a utilização das placas para fins promocionais de qualquer natureza, devendo o nome da empresa executora da obra receber destaque menor do que as demais informações. Artigo 4º, o descumprimento disposto nesta lei importa multa correspondente a 8 vezes o valor da UPDF, ou índice que venha a substituí-la, mantida a equivalência. Artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará esta lei num prazo de 120 dias, a contar de sua publicação, e fiscalizará o seu cumprimento. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões. Brasília, 16 de maio de 1996. Discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação é simbólica. Os deputados que concordaram com a redação final permaneçam como estão. Está aprovada. Negativo. Peço ao secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 853, que institui a Feira Permanente da Região Administrativa 1, Brasília, e do Providência. Autor, deputado Luiz Tavares. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da redação final. Negativo. Projeto de lei 853/93, redação final. Institui a Feira Livre da Região Administrativa de Brasília, RA1. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta. Artigo 1º. Fica instituída a Feira Livre da Região Administrativa de Brasília, RA1. Parágrafo 1º. A Feira Livre de Brasília conterá, no mínimo, 1000 boxes em pavilhão construído e administrado pela administração regional, destinados ao comércio de, primeiro, confecções, segundo, artesanato, terceiro, secos e molhados, quarto, flores e plantas, quinto, hortigranjeiros, seria hortigranjeiros, sexto, peixes, crustáceos e frutos do mar, sétimo, aves, oitavo, raízes e temperos, nono, lanches, décimo, sucos, vitaminas, sorvetes cremosos, de leite, calda de cana, 11º, sucos e laticínios. Parágrafo 2º, a administração pública procederá periodicamente à revisão das atividades comerciais autorizadas, de modo a atender às necessidades da comunidade. Artigo 2º, fica autorizado o governo do Distrito Federal a delimitar a alocação da Feira Livre e a proceder à desapropriação ou alteração de destinação de uso de área para tal fim. Artigo 3º, o governo federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º, artigo 5º, revoga-se as disposições em contrário. Sala das sessões, 16